nosso Beleza e Vida. Esse é o clima de Beleza e Vida. Aqui é festa mesmo, gente. Aqui é música. Tá gostando? Meu querido amigo já Materrada junto com a gente. Tá gostando Eu tô adorando, né, da minha Carol? nova casa, do meu novo cantinho? Uma casa leve, né? Não tá leve? Não fugindo do mais importante, que é sempre levar, né, essa questão da informação de saúde. O conteúdo de qualidade. Exato. Acho que é por isso que a gente tá tantos anos juntos, né, tantos Carol? anos. Acho Porque que deve ter o quê? Uns 15, né? 14. Mais? Acho que Já. sim. Esse aqui, olha, tá sempre comigo. Mas, ó, vamos responder perguntinha do público? Porque nesse intervalo aí, rapidinho, eu já abri aqui o Instagram e vi que tá bombando. Vamos pra primeira? Da Sacra. Um beijo pra você. Qual o chá mais indicado pra quem tem problemas na tireoide? No meu caso, tireoidite de Hashimoto. Olha que pergunta interessante. O chá pode ajudar? Pode. Olha só, não existe um chá específico, tá, para essa questão da tireoide. Até as pessoas pensam muito assim, né? Ah, mas eu posso já usar chás para tudo, né? Infusões para tudo. Não é bem assim, tá, gente? Geralmente, esses que trabalham essa questão da tireoide são esses mais ligados às algas. Tá. Então, você não dá para fazer chás. Né? As algas têm uma boa concentração ali de iodo e tal, então mas é outra linha. Mas assim, ó, é óbvio que a questão do estresse também acaba alterando essa questão da tireoide, tudo está interligado. Tá. Né? Então, às vezes você está tomando ali um chazinho calmante, pensando nessa questão, né? Ah, estou muito estressado. E esse chá pode ter um efeito mais emagrecedor, vamos dizer assim, do que um próprio chá que você já está usando há muito tempo ali, que tem esse alto nível de cafeína, de catequinas, o que for. Tá. Então, assim, ó, por exemplo, o chá de camomila, né, o chá de erva cidreira. O próprio hortelã? O hortelã também, tá? Que eles têm essa atividade que tenta modular ali essa questão do cortisol. Tá. Então, quando você tem esse equilíbrio do cortisol, o que o cortisol faz no nosso organismo? Quanto mais estresse, mais ativação do cortisol. Cortisol alto, você acaba tendo mais gordura abdominal, porque o cortisol, ele se cola, vamos dizer assim, tem facilidade, né? Nessa gordura abdominal. Tá. E aí, por que acontece, né? Sempre os homens com a mulher com aquele formato pera, né? Por quê? Porque o cortisol se acumula ali e porque ele precisa estocar energia muito rápido, porque quando está muito estressado, o que tu pensa? O corpo precisa de energia para correr. Isso aí já vem lá de trás da nossa genética, né? Desde o homem das cavernas. Então, assim, quando você está muito estressado, o cortisol vai te fazer alerta. Então, ele aumenta o teu metabolismo, mas ele tem que juntar energia para você poder ter esse escape. Então, ele aumenta também a fome, ele aumenta a tua glicose, ele aumenta a fome porque ele precisa que você, principalmente carboidrato... estoca gordura, né? Por isso que quem está estressado é tanto comer doce. Porque o cérebro, eu preciso de uma fonte energética rápida. Olha então, só. você come mais doce, né, com cortisol, e aí uma coisa puxa a outra. Mas o chá de camomila ajuda, então? Então ele acaba ajudando, porque legal, ele faz gente. esse equilíbrio. Tu tem um relaxamento. Por isso que dorme bem, Exato, então. tu tem um relaxamento, entendeu? Então também vem bem aí a passiflora, tem vários chás que são calmantes, tem esse efeito, Que pode né? ajudar. Vamos pro próximo. O próprio chá verde, o chá verde eu acho incrível, porque ele também ajuda como calmante, né? Dependendo, apesar dele ter cafeína, é uma questão equilibrada, até para induzir a uma questão de quebra de ansiedade, o chá branco é mais utilizado, tá? Chá branco. É. A Silvana, olha que pergunta interessante. Um beijo pra Silvana. O chá dente de leão é bom para baixar colesterol? E quem tem hipertensão pode tomar? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Qual é o nome dela? Silvana. Oi, Silvana. Assim, ó. O dente-leão é utilizado, né? A carqueja também é muito utilizada. Na verdade, o que tem todos aqueles chás que têm uma ação anti-inflamatória e que tem uma ação, vamos dizer assim, que atua, quanto mais amargo, melhor.
tá? Porque esse amargor, que é derivado ali, são as propriedades, né? Esses bioativos, esses princípios ativos do chá, eles acabam, eles são amargos porque eles fazem com que teu fígado... Por isso que todo medicamento para fígado é sempre o boldo, sempre ruim, né? A boldina do boldo e tal. Por que isso acontece? Porque ele vai aumentar as tuas enzimas hepáticas para você ter uma melhor. Logo, você tem de equilibrar, ajudar também no equilíbrio do colesterol, enfim. Mas assim... Mas e para hipertensão? A questão da hipertensão é assim, ó. Todo aquele chá que tem uma alta concentração de cafeína já não é bem indicado. Tá. Por exemplo, é óbvio, gente, que você não vai ficar tomando um chá verde, vai tomar 3 xícaras ao dia de chá verde, a tua pressão só se você tiver uma super sensibilidade. Então, cada organismo é cada organismo. Tá. Apesar de que, se a gente for ali puxar na literatura, tu vai ver que, assim, a indicação de um chá verde é até 3 vezes ao dia. Mas pense bem, os chineses, né, os japoneses, né, o povo oriental faz consumo de chá verde. Você conhece algum chinês? Né? Você lembra, quando pensa no chinês e no japonês, você consegue imaginar eles gordos? Você viu gordo? Só se for os lutadores, só os né? lutadores de sumô. Só de sumô, né? Tá? Porque verdade. Assim, porque o consumo de chá verde deles é muito grande. É grande, né? Então, é óbvio, né, que assim, cada metabolismo e a genética deles também é diferente da nossa, né? Sem do dúvida. povo ocidental. Mas, assim, por isso que eles têm ervas também diferentes, né? Mas o chá verde, ele ajuda muito nessa questão do metabolismo, principalmente nessa ação detoxificante do fígado. Tá. Quando tomado, assim, dentro dos limites. Dos tá? limites, tá. O que eu acho bem importante a gente alertar, né, Carol? As pessoas têm esse costume assim, Estão perguntando aqui de um monte de situação, tá? Que eu vou te as pessoas pensam assim, ó. Se eu tive um emagrecimento com o chá verde, então eu vou tomar 3 vezes mais, vai acontecer aquilo que eu disse no início do programa, né? Se você aumentar a tua quantidade, o corpo vai dar um efeito rebote. Então, cuidado. Então, você vai perceber assim, ó, que eu tomo uma xícara, já não estou mais sentindo... Não está me inibindo tanto o apetite. Então, tu vai ter que tomar 3, 4. Não que seja inibidor de apetite, que aumenta a termogênese. Mas, não estou emagrecendo tanto, antes eu emagreci. Então, eu vou tomar 5 xícaras. Piorou. E tem gente que toma de litrão. Então, mas olha essa pergunta, é da Paty, uma amiga minha, inclusive. Beijo, minha amiga. Os chás que ajudam no emagrecimento também podem melhorar problemas como resistência insulínica? Os chás têm esse benefício também de ajudar quem tem? Principalmente, assim, uma glicemia alta? Podem. Assim, ó, esse é um outro ponto, né? Uma coisa são os chás que a gente pensa como termogênicos, como chá verde, que a gente citou, o hibiscus também, que também tem uma ação diurética interessante. Mas uma outra via de emagrecimento que eu acho muito válida é a questão de controle glicêmico. Sim. Então, assim, quando você faz uso... Olha, por exemplo, 2 ervas bem comuns, né? A canela e o gengibre. Ai, que legal. Pediram pra você falar do gengibre mesmo. O gengibre tem o gengirol, que é o princípio ativo. A canela, ela é rica em compostos fenólicos e esses ativos, eles dão... Assim, eles controlam o teu controle insulina, eles controlam a tua insulina. Tá. Porque quando você tem... o problema não é ter insulina, a insulina não é ruim, de forma alguma. A insulina, gente, as pessoas escutam, mas não entendem direitinho, né? O que a insulina faz? A insulina, assim, ó, o pâncreas acaba liberando insulina, tu precisa dela porque ela é como se fosse a chavezinha que vai abrir ali a portinha de cada célula para glicose poder entrar. Certo. Quando você não tem, quando você tem uma resistência insulínica, é quando essa chave não está dando muito certo, não está abrindo as portinhas. E aí o que acontece? Tu fica com mais insulina, porque o corpo manda mais insulina porque não está abrindo lá. Tá. Vamos tentar outras chaves. E aí tu fica com um alto nível de insulina. Circulando. E aquela glicose não está sendo absorvida. Aí ela estoca em forma de gordura. Estoca em forma de gordura e fica também circulante. Tá. Então, assim, quando você tem um controle glicêmico, né, se tiver com muita glicose, o corpo vai entender que não precisa liberar tanta insulina. Tá. Então, esse tipo de chás, eles controlam esse pico glicêmico, principalmente.
outra questão, né? A gente fala de pico glicêmico. O que é isso, gente? Mas aí o legal é tomar um pouquinho... Um pouquinho de cada. Tá. Ao longo do dia. Ao longo do dia, isso. Um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde. Principalmente depois da refeição. Ah, depois da refeição, para ajudar a diminuir a glicemia. Então, a pergunta aí da parte. Tá. Porque tem gente que toma em jejum. Eu não acho interessante. Tem alguns autores que indicam, eu acho mais interessante tomar após. Que é quando tu tá ali, né, dando aquele pico glicêmico. Perfeito. O que é o pico glicêmico? Quando sobe muito a tua insulina, sobe muito a tua glicose, o corpo tem que liberar muito insulina. Então, se você tiver sempre equilibrado, né, você não tem aquela estocagem de glicose em forma de gordura. Olha essa pergunta que legal, que você conhece a China, né? Recentemente esteve na China, inclusive ele trouxe um biscoitinho, gente. Depois a gente vai mostrar que tá aqui. É um biscoitinho? É uma bolachinha. É uma bolachinha de chá verde, que ele trouxe da China. Aí essa telespectadora mandou, é a Mar. Um beijo pra Mar, obrigada. Qual o melhor horário para tomar chá verde? Ganhei uns chás direto da China. Então, ela acha que é o chá verde, né? E se tem um horário adequado. Ela acha verde para tudo, né? Para tudo, né? É o segredo do O chá verde pode ser tomado... Olha, pós-refeições também é a melhor indicação, tá? Só que aquilo, né? Ele também tem essa ação relaxante. Então, você tomar à noite também não é errado. Desde que você tenha um controle, né? Para não ter que... Eu, por exemplo, eu fico levantando, né? Tipo, já chegou aquela idade, né, Carol? Que tem que levantar às 3 da manhã, que inferno. Não, e aqui tem um monte de gente perguntando de menopausa. Tem um chá melhor para menopausa por causa dessas questões. Tem. Qual? Olha, o fogacho, né? Que é o problema maior, né? Gente, assim, ó, quando a gente pensa em menopausa, também o mais importante é tu pensar nesse equilíbrio, não só emocional, né? Mas assim, esse relax, do estresse. Exato. Então, camomila. A camomila, esses aí, e a menopausa, ela tem que ser um tratamento, não existe assim, ó, o chá da menopausa. Eu até já vi, vendem, né? Tipo, o chá da menopausa. Não, gente, isso vai depender, porque é muito individual a resposta de cada pessoa para aquele ciclo, né? Tá. Tem gente que tem muito, que tem muito fogacho, né? Tem gente que fica muito irritado, então isso vai variar, tá? Mas eu ainda acho que essas que nos acalmam são as melhores, porque às vezes a gente fica enlouquecido. Sim. Nós temos 2 minutinhos, vamos dar tempo de mais uma, hein? Aqui, ó, vou fazer da Neila, um beijo pra Neila. Tomo chá praticamente todos os dias, faço assim, tomo 15 dias um tipo de erva, paro 4 dias e fico sem tomar nada. E depois faço mais 15 dias, tomo outro tipo de chá. Tudo ervas com efeito emagrecedor, diurético e termogênico. Tem problema fazer assim? Terei futuros problemas sérios de saúde? Ela já tem um ritual. Que boa essa pergunta. Qual 2 minutos, meu amigo. Neila. Neila, é o seguinte, todas essas plantas que são termogênicas, elas têm a questão, todas elas vão ter cafeína, todas elas, então só muda o nome, porque os compostos são muito parecidos. Então, tu vai continuar tendo uma resistência maior. Agora, tem uma coisa, tá, gente, que eu acho importante a gente citar. É óbvio que a quantidade liberada de bioativos num chá, né, ou numa infusão, é muito menor do que quando a gente faz uso de uma fórmula. Aqui, né? A gente tem os comprimidinhos. Exato, aqui quando a gente faz uso de uma fórmula. E outra coisa também que eu acho importante a gente citar. Quando a gente... tem gente que não gosta de preparar chá, não gosta de tomar chá, que é uma coisa mais prática. Tá. E uma coisa que está voltando com tudo, né, que, aliás, eu gosto muito de trabalhar, são as tinturas e os extratos fluidos. Que são praticamente... O meu pai fala assim, é a cachaça do chá, né? Uma cachaça da planta. E não deixa de ser, porque ela é feita, ela é a nível alcoólico, mas ela tem uma concentração muito alta dos princípios ativos. Então, tu tem uma segurança. Porque o chás, assim, ó, tu errou a temperatura ou tu fez um preparo errado, você já acaba perdendo os ativos. E a questão do saquinho também, né? A questão dos saquinhos, né? É muito melhor fazer com a erva, né? Até a gente tem aqui, ó, a chaleirinha, você
põe ali na... Não, eu não acho errado o ervinha uso no dos rosto. saquinhos. O problema é que, assim, acabando. é a questão da umidade, tem esse controle. Sempre dá uma olhada, tá, gente? Vê se o saquinho não tá meio escurecido, manchado, né? E eu tenho que te agradecer, meu amigo. Eu que agradeço. Adoro você. Eu que agradeço. Instagram dele na tela, todo mundo segue. Mas quem não segue, começa a seguir. Vai lá no nosso querido @Tejarde. Só tem ele com este nome, é ele, @Tejarde. Só eu, né? Tejardeando, nos ensinando, nosso Jamar Terrada queridíssimo. Obrigada por Eu estar que sempre agradeço comigo. estar aqui, Depois sempre tem um monte de juntos. perguntinha lá Claro, pra você. vou ajudar Ele aí. vai responder. Quantos minutinhos? Acabou já? Querido, aqui, ó, te esquece até. Beijo. Obrigadão. A gente volta amanhã ao vivo, 1h da tarde. Beijo, 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 até amanhã. Obrigada.